Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos discutir sobre a atuação das tropas de paz da Organização das Nações Unidas em países em conflito. Vamos saber como funciona o recrutamento desses militares e como deve ser a conduta deles durante a missão. Quando eles cometem um crime, o que acontece? Esta e outras questões você confere agora. A Organização das Nações Unidas recebeu em 2015 99 denúncias de abusos sexuais contra os chamados boinas azuis e outros funcionários da organização de 21 países. As informações são do último relatório divulgado pela ONU no ano passado. A maioria dos casos foi registrada no Congo e na República Centro-Africana. O secretário-geral, Ban Ki-moon, defendeu medidas mais duras para evitar abusos sexuais cometidos por soldados, membros das forças de paz. Participam do nosso programa Renato Zerbini, PhD em Direito Internacional e Relações Internacionais, e Lucas de Freitas, professor de Direito Internacional. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça mais uma vez para falarmos a respeito desse assunto que tem uma complexidade que vai muito além desta, como vimos ali, são chamados de capacetes azuis, boinas azuis, em referência justamente à cobertura, para usar um termo militar, que caracteriza os soldados da ONU que desempenham essas missões. Antes de mais nada, como é que são recrutadas as tropas de paz que atuam nesses países que têm situação de conflito? O processo de recrutamento dos boinas azuis, capacetes azuis, é sempre muito rigoroso, né? Rigoroso no sentido das aptidões, não só técnicas, como também físicas e emocionais. Porque, ante tudo, a afirmação da paz, ela se dá para a proteção, sobretudo, daquelas pessoas, né, dos estados sobre os quais essas operações de manutenção de paz desempenham suas funções. Fundamentalmente, a perícia ela vai desde as dimensões técnicas, né, das Forças Armadas até mesmo as dimensões de convivência harmônica e pacífica em um cenário de diversidade e pluralidade cultural, racial, religiosa, de modo que nós, enquanto capacitadores dessas tropas, tive a oportunidade de participar da formação, por exemplo, dos brasileiros que foram para MINUSTAH, no Haiti, de 2000 a 2004, nós capacitávamos a esses militares, também oficiais do Exército, oficiais da Polícia Militar, não só, por exemplo, em direitos humanos, direito internacional dos conflitos armados, de todos os meios e os modos, né, de se realizar esses conflitos armados, de paz, até mesmo direito internacional dos refugiados. Um dos nossos objetivos era justamente traçar essa linha tênue da afirmação da dignidade humana em um conflito armado. Então, o processo de recrutamento de todos esses militares que vão para as operações de manutenção de paz obedecem a um rigoroso processo de seleção técnico e sociológico. Existe uma questão que envolve também a organização da participação dos países que enviam tropas. Por exemplo, o Brasil ele tinha uma agenda política, tem uma agenda política bastante específica, que primeiro, do ponto de vista da participação dentro do Conselho das Nações e, específico também, aquela questão da cadeira do Conselho de Segurança. Exato. De que maneira se sopesam essas questões para que um país possa ou não e tenha interesse em participar dessas missões? Quando se realizam missões de paz, a ONU busca com as missões efetivar o seu papel de preservação da paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança tem utilizado esse instrumento que se tornou cada vez mais frequente ao longo do século XX como uma estratégia para a preservação das prerrogativas que lhe foram conferidas e dos deveres que lhe são atribuídos pelos capítulos 6, 7 e 8 da própria Carta das Nações Unidas. Então, o Conselho, quando projeta uma missão de paz, tem sempre em mente não só o contexto em que essa missão irá acontecer, e hoje se fala muito em missões multidimensionais que abarquem tanto a preservação de um cessar-fogo até a construção de institucionalidades para a democracia, para a preservação política, para o estímulo a uma cultura de direitos humanos. E, nesse contexto, alguns países acabam sendo favorecidos como
atores internacionais privilegiados para o fornecimento das tropas. É peculiar nesse sentido que, apesar do financiamento se dar majoritariamente por países ditos desenvolvidos, as tropas frequentemente são de países em desenvolvimento. E busca-se nessa harmonização que países que tenham compatibilidades culturais e identitárias com o país de destino forneçam as tropas, evitando que tensões anteriores, por razões históricas, por razões raciais, religiosas, venham a aflorar num contexto que já é delicado e que envolve a preservação da institucionalidade completa dessa atuação das Nações Unidas. Então, é tanto interessante para um país que busca a projeção no cenário internacional, o fornecimento das tropas como um dever essencial, como participante da Carta e até na defesa da paz e segurança. Afinal de contas, a grande premissa de uma missão de paz é a existência do conflito em um determinado ponto do globo afeta o globo como um todo e altera as relações internacionais como um todo, como vemos agora na Síria. E o outro ponto é que a própria ONU consiga construir uma ponte entre esses fornecedores de tropas e o país de destino para que não surja mais instabilidade a partir da intervenção. Então é nesse sentido que se fala de responsabilidade de proteger, responsabilidade ao proteger, como deveres envolvidos na atuação de Estados nessas situações de fragilidade institucional. A relação custo-benefício político, além da questão da prestação de serviço do ponto de vista humanitário, ela tem valido a pena para os países? Há um retorno, há interesse permanente dos países de participar em missões desse tipo? Percebe-se um aumento das missões que não deixa de sinalizar como elas se tornaram importantes como instrumentos de efetivação do direito internacional. As missões de paz acabam demonstrando, quando são bem-sucedidas, o que há de melhor em termos de construção de consensos e de convergências, e quando são mal-sucedidas, o que há de pior na efetivação do direito internacional. Então, elas acabam atuando como um grande termômetro do bom funcionamento do sistema de governança internacional. Sem uma verdadeira triagem, um recrutamento sério, uma participação e um engajamento efetivo dos países que se envolvem nas missões, é impossível se ter um sistema de governança que funcione de forma pacífica, coerente com os próprios princípios da Carta das Nações Unidas. Até mesmo porque, né, nas relações internacionais nós temos o hard power, o poder duro, e o soft power, o poder brando. As missões de paz podem conter ambos os elementos, o que é fundamental para a ubicação de um Estado nas relações internacionais. Então, realmente os Estados, eles colocam na balança se sua participação nas operações de manutenção de paz trarão esses benefícios. E quase sempre a resposta é positiva, porque a atuação dos soldados representarão uma vitrine para os seus estados de nacionalidade, de modo que é muito importante para a afirmação do que nós chamamos do soft power, do poder brando nas relações internacionais. Aí chegamos numa questão bastante interessante, que é justamente uma diferenciação que é feita em relação ao tipo de atividade e os limites de atuação destas tropas, de acordo com a própria situação do país em que eles estejam atuando. Quais são os critérios, quais são as diferenças, quais os limites que são estabelecidos? Existem múltiplas configurações de missões de paz. Sobre esse rótulo de missões de paz, existem múltiplos formatos. O que determinará os poderes da missão é o chamado mandato, que é exatamente o livro de regras, por assim dizer, que foi aprovado pelo Conselho de Segurança quando da autorização da realização da missão de paz, para que aquela missão se efetivasse. Ou seja, a partir da ordem do Conselho de Segurança como elemento pacificador das relações internacionais, para que aconteça aquela missão, é estabelecida uma série de critérios e objetivos que serão preservados. E o grande fenômeno que nós temos observado nos últimos tempos é a multiplicação de dimensões do processo de pacificação, que vai além do que era originalmente, basicamente, um processo de observação, de manutenção da estabilidade em processos de trégua e paralisia de pós-conflito, para uma dimensão mais dinâmica e ampla, que se justifica, por exemplo, no caso do próprio Haiti, em que a missão que está sendo lá colocada vai muito além de uma mera pacificação de um conflito, visa a construção de uma cultura de direitos humanos e democracia na própria ilha. E esse mandato ele é fundamental porque ele materializa uma das características principais do direito internacional público, que é a do consentimento, do consenso. Sobretudo nas operações de manutenção de paz,
a vontade em fazer parte das missões, ela é essencial por parte daqueles estados que compõem as operações de manutenção de paz, mas também o estado que está recebendo essas missões de operação de manutenção de paz devem também manifestar o seu consenso em receber essas operações de manutenção de paz. E é interessante, né, porque quase sempre a destinação das operações de manutenção de paz dá-se pela via política da Organização das Nações Unidas, que é através das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. E em toda a história das Nações Unidas, nós tivemos também uma missão de operação de manutenção de paz que nasceu mediante uma sentença da Corte Internacional de Justiça, não é, professor Lucas Freitas, que foi entre Chad e Líbia, a faixa de ASEU. E essa é uma história interessante, porque vai ser a primeira missão de operação de manutenção de paz que nasce mediante uma sentença da Corte Internacional de Justiça, para fazer cumprir uma sentença da Corte Internacional de Justiça e não mediante uma resolução específica do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De modo que nós já temos operações de manutenção de paz, tanto pela via política, através das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como também pelas vias judiciais, mediante sentença proferida pela Corte Internacional de Justiça. De modo que as operações de manutenção de paz já se encaixam na totalidade de eventos à luz da Carta de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas. Bom, são situações, como já foi dito no início do programa, que são extremamente complexas. Existe um grau de sucesso da atuação destas tropas, mas pela própria complexidade, pela dinâmica que envolve a própria palavra conflito, às vezes pode dar errado. Nós vamos abordar isso no próximo bloco, quando nós voltarmos com o nosso debate desta semana a respeito da atuação de tropas de paz da Organização das Nações Unidas em missões em países em conflito. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, no Brasil Leitor dessa semana você confere a visita de um grupo de universitários americanos ao TRE da Bahia. Eles vieram conhecer o nosso sistema eletrônico de votação e aprovaram o que viram. O grupo de estudantes americanos acompanhou o recadastramento biométrico de alguns eleitores baianos. E ainda, precisa mudar de endereço ou tirar o título? Você pode adiantar o serviço na internet. Central de Atendimento ao Eleitor de Uberaba, no Triângulo Mineiro, estende horário de atendimento. Os eleitores de Uberaba e de outras 4 cidades próximas foram beneficiados com essa nova central de atendimento. Você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral? Então é bom correr e regularizar logo a sua situação. Ele deve procurar a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio, que é o último dia antes do fechamento do cadastro. Cidadania, TRE de São Paulo é parceiro de movimento social de combate à corrupção. E você sabe o que significa totalizador? Presumo que seja para ser dado total, né, de alguma coisa. Algo para apuração dos votos. A gente conta no quadro, a palavra é direto da Torre de TV em Brasília, um dos pontos turísticos mais visitados da capital brasileira. Todos esses assuntos só no Brasil Eleitor. Eu espero você. No Brasil, ainda existe racismo no atendimento em saúde. O tempo de consulta das mulheres negras é menor que das mulheres não negras. E a mortalidade materna é 26% maior. A mortalidade infantil na primeira semana de vida é 11% maior em crianças negras. O SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136. Não fique em silêncio. Voltamos com a nossa conversa no programa Direitos Sem Fronteiras de hoje sobre a atuação das tropas de paz da Organização das Nações Unidas nas missões em países em conflito. Bom, no primeiro bloco falamos essencialmente sobre a estrutura que existe no Conselho das Nações sobre a administração da Organização das Nações Unidas para a definição, inclusive,
das linhas que determinam a diplomacia e a possibilidade de aplicação, a necessidade de aplicação de envio de tropas para missões de paz. Como foi dito, situações que normalmente são bastante complexas, há um grau de sucesso que tem sido alcançado ao longo das décadas, mas às vezes pode dar errado. É da natureza da própria atividade. Uma palavra especificamente, um país, uma história, normalmente vem, como dizem os ministros do Supremo Tribunal Federal, à baila, quando falamos a respeito desse tema, que é Ruanda. Além do cinema, da literatura, dos estudos acadêmicos em relação à atuação da ONU naquela situação em que muitos soldados ficaram numa situação extremada de ver o massacre acontecendo, às vezes a metros de distância, sem poder atuar, pelas mãos atadas por conta do tipo de missão que estava sendo utilizada naquela época. Esse debate vai para além da literatura, do cinema, ou isso foi realmente um marco na forma de atuação e nos debates sobre a realidade das aplicações da diplomacia e da realidade militar? Com certeza, Ruanda é um marco do que se esperava e do que não se cumpriu em termos de promessa do direito internacional pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria. Saindo da bipolaridade, se esperava que a construção dessa institucionalidade da ONU conseguisse responder a situações como essa. E os limites do mandato e as próprias limitações desse processo de missão de paz ficaram muito claras quando a ONU se viu literalmente de mãos atadas, e falo literalmente porque a situação acontecia de os soldados serem submetidos à violência e não poderem responder diante de um contexto de intensificação e de extrema crueldade da perda da institucionalidade dentro de Ruanda. Então, mostra-se ali exatamente os limites que podem acontecer quando ocorre essa paralisia. E por isso, de Ruanda nasce um esforço internacional que vai culminar com a construção de instituições mais permanentes que possam responder a essas situações. O próprio Tribunal Penal Internacional surge de um esforço para que se exista certa institucionalidade ao lidar com situações de tal fragilidade na preservação de direitos humanos. Enquanto Ruanda, os crimes acontecidos em Ruanda foram julgados por um tribunal internacional ad hoc, o Tribunal Penal Internacional agora se mostra como uma instituição permanente que pode realizar esse crivo de forma mais imparcial, de forma mais neutra e fora dessas demandas surgidas no calor da hora, num contexto como esse. Mas ainda existe uma limitação, por exemplo, como na situação que aconteceu, há uma situação de genocídio, de massacre, e as tropas elas simplesmente não podem intervir, ainda existe essa gradação? Mudanças importantes aconteceram na institucionalidade das operações de manutenção de paz pós-Ruanda, né? De fato, era uma realidade onde as tropas tinham um poder limitado do uso da força, né? Após Ruanda, esse poder de se usar a força durante as OMPs se expandiram. Se expandiram a ponto de que não somente para fazer uso da legítima defesa, os soldados boinas azuis também podem utilizar valer-se da armas para evitar situações como o genocídio que aconteceu em Ruanda, né? Fala-se hoje, por exemplo, de legítima defesa do mandato. Isto é, essa possibilidade dos soldados envolvidos na missão de paz, na defesa, além da legítima defesa própria, na defesa do mandato, que pode ser, por exemplo, impedir que aconteça uma situação de tal grave violação aos direitos humanos, venham e intervenham, utilizem de força para intervir. Tudo vai ser determinado pelo mandato. O mandato é a grande chave da missão de paz e hoje a preocupação é que essas missões sejam sempre multidimensionais, que consigam abarcar esses múltiplos fatores envolvidos na preservação da paz. E a questão, por exemplo, dos crimes sexuais. O que é que acontece? O que é que aconteceu nesse caso? É possível se mapear esse tipo de situação? Há algum erro houve erros no recrutamento dos soldados? São situações extremadas? O que se diz no meio diplomático? Desde a perspectiva da formação das tropas que compõem as operações de manutenção de paz, as tropas são instruídas, inclusive, a não praticar nenhum ato contrário à afirmação da dignidade humana. Até mesmo porque os crimes sexuais eles já estão também tipificados, inclusive, no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que confere um grau de importância à punição desses crimes fundamentais, né? Importante notar
que todo e qualquer soldado que cometa um crime sexual, ele vai estar passível e adscrito à jurisdição militar de seu estado de origem. Né? Isso é fundamental. E também, em havendo negligência por parte do alto mando dessas tropas, a própria comunidade internacional poderá atuar especificamente contra esse alto mando, seja através das Nações Unidas, né, ou seja através de um tribunal criado especificamente para a situação. Então, hoje em dia, existe a realidade de que tropas podem cometer esses abusos sexuais, mas estão sendo reiterada e seguidamente tratados pela comunidade internacional, porque não se pode admitir em pleno século XXI que soldados sobre o manto das Nações Unidas cometam esse tipo de arbitrariedade à dignidade humana. É importante destacar duas dimensões muito interessantes desse fenômeno. Uma primeira é o esforço que tem sido intensificado nos últimos anos para evitar que esses atos aconteçam. Na medida em que a própria Organização das Nações Unidas veio a reconhecer recentemente, por meio dos seus representantes, que houve limitações no tratamento da questão nos últimos tempos, tanto que houve um aumento entre 2014 e 2015 dos casos reportados, mas, de outro lado, que é necessário esse concerto de esforços para que isso não volte a acontecer, para que se evitem essas condutas. É muito cruel que uma missão de paz, já que a ONU se propõe a evitar que o flagelo da guerra incida sobre o mundo, está no início da Carta das Nações Unidas, seja ela um instrumento de violação de direitos humanos. E nesse sentido é que o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 2272, reconhecendo a relevância dessa questão e a importância de, diante dessas situações, que os Estados tomem providências e, se não tomarem, que sejam responsabilizados os próprios Estados pelas suas omissões com relação às suas tropas. A partir do momento em que o Estado se prontifica a fornecer tropas, o Estado firma com a organização uma série de acordos que regulamentam a atuação dessas tropas. E uma das premissas é exatamente essa jurisdição dos Estados fornecedores sobre os militares que estão atuando. É obrigação desses Estados fazer a plena persecução desses crimes, não deixar que esses crimes caiam no esquecimento. Então, percebe-se de um lado esse esforço da ONU, que se traduz nessa resolução aprovada por 14 votos a favor e um voto neutro, que foi o voto do Egito, no sentido de buscar esses meios, inclusive com a retirada plena de tropas, se for necessário, para que aconteça a plena persecução. E o outro é a própria dimensão de gênero. Nós temos diante de nós um enorme desafio no século XXI, que é cumprir as promessas que fizemos e as promessas que estão aí para as mulheres desse planeta. A perspectiva de gênero tem de ser trabalhada de forma ampla, mesmo dentro do direito internacional e do direito pátrio. Nós estamos no país em que uma denúncia internacional resultou em uma lei de violência doméstica. O Brasil tem como marco, em termos de relação entre direito internacional e direito pátrio, a Lei Maria da Penha. Então, por que acontecem esses abusos nas missões de paz? Porque esses abusos também acontecem no nosso país. Porque eles se traduzem um contexto de violência de gênero que vai muito além do direito internacional. Particularmente, eu mesmo, quando participei da formação das tropas brasileiras que foram para o Haiti, de 2000 a 2004, frisava essa questão da proibição absoluta dos crimes sexuais, que isso, ademais de ser um atentado brutal à dignidade humana das mulheres, também poderia levar o Brasil a responder internacionalmente por esse ato de seus soldados. De modo que, desde a perspectiva da formação das tropas brasileiras, toda essa questão atinente aos crimes sexuais era muito bem tratada à luz de sua proibição absoluta e à luz da afirmação da dignidade humana. Pegando exatamente esse gancho da formação das tropas e dessa participação direta nessa preparação, há um acompanhamento psicológico, uma preocupação também neste aspecto com relação ao tempo de exposição que os militares têm em uma determinada localidade, muitas vezes de maneira isolada, com uma série de restrições. De que maneira isso é elaborado? É elaborado um estudo psicológico profundo acerca de cada um dos integrantes das tropas
em missões de operações de paz. Geralmente, cada tropa permanece um promédio de 6 meses em seu posto, podendo retornar, né, depois de 3 meses em seu país de origem. De modo que, sim, há toda uma preocupação psicológica e formacional com os soldados que compõem as distintas tropas das operações de manutenção de paz. Uma das soluções possíveis que se advoga agora, nesse contexto de discussão, principalmente nesses últimos meses, com o recrudescimento das denúncias e inclusive das atitudes da própria organização visando a proteção dos civis envolvidos nessas situações, é que se aumente o número de mulheres nas tropas. A ONU tem trabalhado para estimular a ampliação da participação feminina dentro das múltiplas esferas institucionais. E é muito interessante que o próprio Tribunal Penal Internacional, em seu estatuto, tem essa grande preocupação com a preservação da representação de gênero. O Estatuto exige não só que especialistas nessas questões participem da composição do tribunal, como que a composição dos próprios juízes seja paritária. Coisa que nós aqui no Brasil ainda não conseguimos atingir em nossas cortes. Então, como essa reflexão deve ser estendida e vai além da formação das tropas para exigir de nós uma reflexão sobre o que podemos fazer para buscar essa igualdade de gênero. E com relação às tropas brasileiras, cada vez é mais comum a presença feminina em campo, né? De modo que isso também é importante, porque no diálogo entre os soldados, né, eles também aprendem com as suas colegas, né? Isso é bastante relevante nessa seara de evitar todo e qualquer abuso relativo às questões sexuais. Bom, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. O nosso Direito Sem Fronteiras de hoje tratando da atuação das tropas de paz da ONU em missões em países em conflito. Participaram do programa Renato Zerbini, PhD em Direito Internacional e Relações Internacionais, e Lucas de Freitas, professor de Direito Internacional. Agradeço muito a participação de ambos, mais uma vez aqui no estúdio da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, se quiser acompanhar esta e outras entrevistas, basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!